tudo bom? Tô aqui pra finalmente fazer um vídeo sobre a história do meu cabelo, que muitas têm me perguntado, muitas têm curiosidade pra saber qual é a história do meu cabelo. Eu demorei muito tempo para postar no Instagram, só que bem melhor fazer em vídeo, ficar mais explicado. E a história do meu cabelo começa com a minha mãe, que naquela época ela não sabia cuidar do meu cabelo. E meu cabelo sempre foi muito volumoso, mas ela disse que meu cabelo era muito diferente. Ele era um cacho mais aberto, mais solto, só que com muito volume, sempre com muito volume. Então ela não sabia o que fazer, como cuidar, como tirar o volume. E aí surgiu o tal do Tone Floft, que foi um produto que era até o Netinho que apresentava. E ele dizia que era para 5 anos, que crianças a partir de 5 anos poderiam usar. Só que ela resolveu usar. Eu com 5 anos, aí começou a história de relaxar meu cabelo. Só que era só um relaxamento leve, alterava a estrutura do meu cabelo, só que não alisava. Ela dizia que eu acabava de fazer o relaxamento e o cabelo continuava volumoso, tava desse tamanho. Então, depois disso, que a gente vai crescendo e a química vai ficando mais forte, o relaxamento já não funciona mais tanto. Eu sempre fiz relaxamento, eu nunca fiz progressiva, nem outros tipos de química fortes, eu sempre fiz só relaxamento. O que mudou de quando era criança para quando era adolescente era o tempo que ficava, que aí realmente ficava liso o meu cabelo, eu podia estar com ele molhado, que ele não ficava enrolado, ele não ficava nem ondulado. Lembro que nos meus 14, 15 anos, eu ganhei a minha primeira chapinha, e não foi nem da minha mãe nem do meu pai, foi da minha avó, e era uma chapinha assim, velha já bem usada. E daí, desde que eu ganhei essa chapinha, eu nunca mais parei de usar chapinha. E isso eu sinto que foi o que danificou muito mais meu cabelo do que o relaxamento, porque todo dia eu fazia chapinha. E eu nunca gostei do meu cabelo liso escorrido. Eu sempre fiz babyliss nas pontas. Quer dizer, eu usava chapinha pra fazer, só que depois de um tempo eu disse, não, eu quero comprar um babyliss. Comprei o babyliss e aí meu cabelo se estragou mais ainda. Eu nunca cuidei do meu cabelo. Era sempre ir ao salão de 3 em 3 meses e lá, sempre que relaxava, fazia a hidratação, fazia a cauterização e tudo mais. Mas em casa eu nunca fui de hidratar meu cabelo, nunca fui de passar creme. Não tem, pelo menos eu não lembro da época que eu usava. Se eu usava creme, eu sempre usei protetor térmico. Por conta da chapinha, eu usava óleo, mas meu cabelo, como ele era muito oleoso, eu passava pouquíssimo óleo só pra não ficar ponta dupla. Quando eu tinha 16 anos, eu vi uma foto da Raíza e o cabelo dela tava completamente diferente de como tá hoje. Mas eu me encantei por aquele cabelo, eu fiquei apaixonada. E eu lembro que toda vez que minha raiz começava a crescer, eu ficava com a mão no cabelo, sempre. Porque eu sempre achei bonitinho o cachinho que formava aqui atrás. Como era um relaxamento, não era uma química muito forte, aqui atrás nunca pegava direito. Então, sempre diziam que depois que a gente alisava, o cabelo nunca voltava. E eu sempre dizia que era mentira, porque meu cabelo sempre aparecia cacheadinho aqui, enfim. Conheci a Raíza depois de ver aquela foto que eu fiquei encantada. Eu tive alguns empecilhos, não vou falar quais foram, mas eu tive alguns empecilhos de não quererem que eu assumisse meu cabelo. Aí eu fiz a minha penúltima química. Fui num salão que é de um homem que fez o cabelo da minha mãe no dia do casamento dela. Então tinha toda aquela coisa, não, eu já conheci ele há muito tempo, vamos lá. Fui. Resultado. Ele usou um produto com amônia. E, tipo, a partir do momento que ele passou, que começou a feder, meu olho ardia, minha garganta fechou, eu não consegui respirar, e era um salão fechado com ar-condicionado, ou seja, eu tive que ir pra fora do salão, não tava me sentindo bem, e aí ele tirou logo o produto do meu cabelo, porque eu tava passando muito mal mesmo. E aí, depois disso, eu disse, não, eu não faço mais química nenhuma no meu cabelo. E aí, a última química foi o permanente afro que eu resolvi fazer. Por quê? Eu tava no 3º ano do ensino médio,
ano de formatura, ano de muitas fotos, e eu me sentia insegura só de pensar em ficar com metade do cabelo cacheado, metade do cabelo liso, com as duas texturas. Eu me sentia muito incomodada só de pensar naquilo. Então eu resolvi fazer o permanente afro, eu fiz assim, na cara e na coragem mesmo, porque eu tinha acabado de fazer uma química e o risco do meu cabelo cair e quebrar todo era muito grande, era quase 90% de chance. Só que graças a Deus, nada disso aconteceu. Meu cabelo pegou o permanente afro. Eu vou tentar deixar umas fotos aqui, se eu conseguir, senão eu deixo só os links aqui embaixo pra vocês verem as fotos no Instagram. No começo, ele molhado tava muito bonito, só que quando ele secava ele não formava nada de cacho. Ele não tinha nem um pouco de volume. Ao longo do tempo que eu fui aprendendo a hidratar, que eu comecei a usar muita hidratação com Bepantol. Bepantol foi uma coisa assim que salvou minha vida. Então eu comecei a tratar, comecei a cuidar desde a raiz e esperando o cabelo natural crescer. E aí, à medida que o meu cabelo ia crescendo, a raiz ia crescendo, ele ia pegando volume, e eu comecei a amar aquilo, né? Foi uma das épocas que eu me senti mais bonita na vida. E eu me sentia muito segura com o cabelo daquele jeito. Porque a minha inspiração era a raiz, e o jeito que meu cabelo tava parecia com o dela. Então eu me sentia muito bem, eu me sentia muito realizada. Só que a raiz estava grande demais e eu queria já fazer o BC. Resolvi que eu queria fazer o BC. Só que Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Eu não consegui apoio de ninguém que me dissesse: você pode fazer o BC. Eu fui no rapaz que cortou meu cabelo e eu perguntei pra ele se eu já poderia tirar todas as pontas com química. E ele disse que não, porque meu cabelo, umas partes tinham crescido mais do que outras, então o cabelo ia ficar desigual. E nisso eu tinha 9 meses de transição. E aí ele só fez um corte que simulou foi um quase BC, um mini BC, não sei qual seria a expressão correta. Mas ele cortou meu cabelo aqui e ele ficou bem volumosinho. Como eu tinha acabado de terminar o 3º ano e eu já iria pra faculdade, eu não queria ir com o cabelo grande e no meio do curso cortar e fazer aquele choque nas pessoas. Eu já queria ir com o cabelo cortado. Só que não deu pra fazer o BC, e então ele fez o corte aqui, ficou bonitinho e tudo mais. Então aí isso foi um dia antes de eu entrar na faculdade. E aí quando fez 1 ano de transição, porque eu queria cortar, eu fui pro acampamento de adolescência, estava trabalhando, e muitas amigas minhas me disseram: por que tu não corta teu cabelo? Ia ficar legal, acho que ia ficar melhor do que como ele tá agora. E eu fiquei: não, eu tenho medo, eu não quero cortar ele tão curto, eu não me acho bonito com o cabelo curto. E aquela insegurança, né? E aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu cheguei do acampamento, o acampamento foi do dia 5 ao dia 8 de maio, se eu não me engano. E aí foi no dia 12 ou 13 que eu fiquei, desde que eu cheguei do acampamento, eu disse: mãe, eu vou fazer meu BC, eu vou cortar meu cabelo, me leva no salão. E ela: não, minha filha, não sei o que, teu pai vai te matar, porque meu pai não gosta de cabelo curto. E aí ela ficou: não corta, teu pai não vai gostar, tal, não sei o que. E aí eu ficava com a mão na cabeça, sentindo os cachinhos naturais, e eu achava a coisa mais linda. E aí teve um dia que eu estava no computador, editando as fotos do acampamento, e o que aconteceu? Minha mãe chegou: ah, tu quer cortar? Então peraí. Pegou a tesoura, puxava e saía cortando onde ela via que era ponta natural e onde era química. Então, minha mãe fez meu BC, com muito orgulho eu digo isso, porque ela é uma mulher que tem uma participação incrível na minha vida. E ela me deu muita força quando eu precisei, quando eu me senti segura nela, que me dava força. Então eu sou muito grata à minha mãe por ela ter feito isso. Era um momento que já era muito significativo pra mim, mas por ser por minha mãe ter feito isso, eu me senti muito mais feliz. Foi um momento muito mais marcante na minha vida. E depois disso, eu mesma, ainda ficaram algumas pontas com química,
E eu mesma, ao longo que o cabelo ia crescendo, eu via onde tinha e tirava. E aí eu fiz meu ABC, eu tinha 1 ano de transição e dia... Eu não tenho certeza do dia, porque eu postei a foto no Instagram, então eu só tenho a noção por semanas, né, por meses. Então eu tô quase fazendo 6 meses de transição e eu só posso dizer que é uma coisa que me faz muito feliz, é uma coisa que me deixa muito segura. Eu cortei meu cabelo curto, ele não cresceu quase nada, e eu suponho que era por conta da química que eu fiz, do permanente, mas meu cabelo não cresceu quase nada em 1 ano. E aí eu resolvi cortar, e pra mim eu achei o máximo, porque eu tava com meu cabelo natural e eu me senti o máximo. E quando eu vejo hoje as minhas fotos de quando eu cortei, eu fiquei, caramba, eu fui muito corajosa por cortar meu cabelo desse tamanho. Eu agora não teria coragem de cortar meu cabelo como eu cortei curto. Muito realizada com meu cabelo, muito mesmo. Se tem uma coisa que me deixa feliz é acordar e ver essa juba no espelho. Então é uma coisa que me faz muito feliz, é uma coisa que me dá muita segurança, muito mesmo. Eu ainda vou fazer um vídeo falando só sobre autoestima, porque foi uma coisa que me marcou muito na minha adolescência até agora, muito mesmo, foi a autoestima. É isso, eu fiz meu ABC quando eu tinha 1 ano de transição, já estou com quase 6 meses de puro amor e felicidade. Eu tive algumas crises, por exemplo, eu não tô me sentindo bonita, eu não tô me sentindo segura, não tá legal, mas aí ao longo que ele foi crescendo, ele mudou a estrutura. Meu cacho era um cacho mais aberto quando eu cortei, e agora ele tá um cachinho bem fechadinho, então meu cabelo é afro, ele é um 4A, 4B, mais ou menos. Então é isso, essa é a história do meu cabelo. É uma história muito complicada, assim, eu usei química durante 13 anos da minha vida. Eu sou muito grata a todo mundo que me deu apoio, a todo mundo que estava do meu lado, a todas as minhas amigas, a minha mãe, ao meu melhor amigo, todo mundo que me deu muito apoio, desde sempre. Eu dou muito apoio para todo mundo que se sente, que sente a vontade de voltar ao seu natural, de se assumir da forma que Deus fez. Então eu sou muito feliz da forma que Deus me fez e eu acho que Ele não poderia ter me feito de outra forma, porque eu sou muito feliz assim. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria pedir que vocês não se esquecessem de avaliar se vocês gostarem, dando um like aqui embaixo. E se inscrever também, mostrar para os amigos, para as amigas. Então é isso, até o próximo vídeo. Eu espero que Deus abençoe muito vocês, o dia de vocês, a semana de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!